Para a gente finalizar, agora só falta a gente terminar a implementação do exportador HTML. A gente já tinha criado a classe com toda a estrutura a partir da classe abstrata, só precisamos terminar a implementação dos métodos. Vamos alterar esse null aqui, retornando uma string. O abre tabela tem que devolver um table, o fechar tabela barra table, o abrir linha tr, o fechar linha barra tr. Não tem um fechamento de linhas de título no HTML. O abrir coluna é um td, seguido do valor a ser exibido no campo, e o fechar coluna é um barra td. Tá pronto, é simplesmente isso. Tá todo o código aí na tela. E eu vou voltar aqui no principal para a gente poder testar. No exemplo anterior, a gente tinha selecionado o formato Markdown para exportar os dados, e agora a gente vai trocar por HTML e vamos executar a aplicação. O código HTML foi gerado e mais uma vez a gente tem alguns problemas com as quebras de linha. Essa linha que inicia os títulos das colunas poderia ficar embaixo. A gente pode voltar aqui e simplesmente colocar um /n no final do table e executar a nossa aplicação novamente. E agora a nossa tabela está formatada adequadamente. Fica fácil de a gente entender a estrutura. Lembrando que a gente tem dois métodos newInstance que eu posso chamar. O método que recebe um parâmetro, a gente tem que indicar qual é o formato que eu quero exportar os dados. Então eu posso passar aqui, por exemplo, MD para gerar os dados em Markdown. E se eu chamar a versão que não requer parâmetros, ele vai sempre gerar os dados num formato pré-determinado. No nosso caso, a gente definiu que o formato padrão é o HTML. Então eu vou apagar esse parâmetro MD justamente para ele chamar a versão que seleciona o exportador padrão e vamos executar novamente. E agora a gente tem os dados exportados em formato HTML. Então o nosso projeto está pronto. Eu vou mostrar agora apenas alguns detalhes da nossa estrutura de classes. A gente tinha criado um pacote onde a gente colocou todas as classes da nossa implementação, exceto a classe de teste, a classe principal. Algumas das classes que a gente criou, pelo fato da gente estar utilizando o Simple Factory, eu não preciso mais acessar essas classes diretamente. As classes exportador lista produtos HTML e Markdown, eu não tenho necessidade de saber nem sequer que elas existem. Se eu deixar as classes com visibilidade pública, nada impede do desenvolvedor vir aqui e acessar essas classes diretamente. Uma vez que a gente criou uma Simple Factory, eu não quero que o desenvolvedor faça esse acesso direto a essas classes. Para a gente poder evitar isso, uma das formas é mudar a visibilidade da classe de Public para Package. Essas duas classes aqui, basta eu apagar o Public. Agora a visibilidade delas é package. Isso quer dizer que somente as classes dentro do próprio pacote poderão ter acesso direto a essas classes. Aqui o IDE está me mostrando que a classe não é pública, que ela não pode ser acessada fora do pacote. Eu poderia fazer o mesmo para a classe abstrata, uma vez que eu também não tenho que acessá-la diretamente. Mas isso vai depender de como que você está utilizando esse pacote que você criou. Se você está disponibilizando isso como uma biblioteca onde outros desenvolvedores podem acessar e criar suas próprias implementações de exportador, isso quer dizer que eles precisam ter acesso a essa classe abstrata. Eu preciso que ela seja pública. Mas se isso é usado apenas internamente dentro do seu próprio sistema, eu posso tirar o public e deixar essa classe abstrata como protegida. E assim, dentro do meu próprio sistema, eu não vou ter acesso direto a essa classe abstrata. Se eu precisar criar uma nova implementação para um outro formato, como por exemplo o ASCII-Doc, eu vou criar essa classe aqui dentro do pacote. Então, resumindo, os benefícios da Simple Factory é que a gente diminui o nível de dependência entre o nosso código cliente, nesse caso aqui a classe principal, que está fazendo uso desse exportador de dados, com as classes específicas de exportação de dados. Então, eu não estou referenciando nenhuma classe concreta, eu faço referência apenas à interface, e se eu adicionar uma nova classe ou eu fizer modificação no nome das classes concretas, eu não preciso me preocupar, eu não preciso modificar meu código, eu tenho toda a liberdade de alterar as classes, desde que eu continue seguindo a definição da interface. Um último detalhe importante é que esse exportador, apesar de estar bem estruturado, está seguindo boas práticas, está aplicando um padrão de projeto, ele é limitado no sentido de só exportar produtos. Se eu precisasse exportar outro tipo de objetos, por exemplo, funcionários, eu teria que recriar toda essa estrutura, porque o nosso código
só funciona com produtos. A nossa interface ela está diretamente atrelada à classe produto. E assim, para cada nova classe que eu preciso exportar dados, eu teria que recriar toda essa estrutura aqui. Então isso não faz o menor sentido, porque a gente vai estar duplicando não só um método ou uma classe, a gente teria que duplicar o pacote inteiro. Esse é apenas um projeto de exemplo para a gente poder entender o funcionamento da Simple Factory e a vantagem de utilizá-la num projeto. No entanto, para que a gente torne esse exportador de dados flexível e ele consiga exportar dados de qualquer classe que eu desejar, eu preciso criar uma implementação genérica que receba uma lista de qualquer tipo de objetos, obtenha os valores dos atributos de cada objeto nessa lista e gere uma tabela no formato específico. A gente não vai fazer essa implementação aqui, ela está pronta no GitHub, eu vou apenas deixar o link na descrição para que vocês possam estudar essa outra implementação. Ela usa recursos como Generics e Reflection, este é um recurso avançado da linguagem Java e por isso a gente não vai cobrir nesse vídeo porque não é o objetivo. Espero que tenha ficado claro o funcionamento do Simple Factory e que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.